Fala pessoal, aqui é o Manuel e você está no Litera Science, seja bem-vindo! Então pessoal, hoje eu vou falar para vocês dessa leitura que eu fiz há um tempo do livro A Metamorfose, do autor Franz Kafka. Franz Kafka, para quem não conhece, foi um autor que nasceu em Praga, na República Tcheca, um autor tcheco que nasceu em 1883. Kafka foi autor de muitos livros, muitas obras. Ele foi um romancista, escreveu também contos e foi considerado pelos críticos um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte das suas obras, incluindo A Metamorfose, que eu vou falar hoje, ela inclui temas como brutalidade física, psicológica, além de uma característica muito frequente do autor, que é esse conflito entre pais e filhos. Meu primeiro contato com o autor Franz Kafka foi nesse livro que eu vou falar hoje para vocês, foi em A Metamorfose. Foi uma leitura muito rápida, um livro muito curto, muito rápido de você ler. É uma leitura leve, com um vocabulário simples, mas que me marcou muito. Depois que eu acabei de ler esse livro, eu fiquei muito tempo refletindo sobre a história e sobre como ela é importante para a sociedade, essa leitura desse livro. Essa minha edição de A Metamorfose é uma edição em pocket pela LPM, a editora LPM. Ela foi publicada em 2001 e ela vem seguido de uma outra obra chamada O Veredito. Então, por que essas obras vêm junto? Porque em 1912, mais especificamente na noite do dia 10 de setembro de 1912, Franz Kafka, ele começou a escrever o livro, a obra, seu conto, O Veredito, e às 6 da manhã do dia 11, no caso, ele terminou o Veredito, escreveu no seu diário que terminou, que foi uma obra, ele escreveu no seu diário, né, que a partir dessa obra ele tinha descoberto a resposta para muitas coisas. Então, 2 meses depois de ter terminado o Veredito, ele concluiu a obra A Metamorfose, né? A Metamorfose foi escrita em 20 dias e foi considerada, então, uma das obras mais importantes, a obra que lançou realmente o escritor. Então, o livro começa contando a transformação do personagem principal do livro, que é o Gregor Samsa. Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante, e aqui, para que eu vou fazer rapidinho um parênteses, para falar para vocês que eu também não sabia o que era um caixeiro viajante. Eu fui pesquisar e eu posso dizer para vocês que agora eu sei. Caixeiro viajante é uma profissão muito antiga, que é como se fosse um vendedor que batia de porta em porta para vender objetos, joias, entre outras coisas, né? É aquele viajante, aquele vendedor que vende produtos fora do local de onde foram produzidos. Continuando, ele começa a história contando então a transformação do personagem principal, do Gregor Samsa, em um inseto monstruoso. Reparem que em momento algum Franz Kafka, o autor, ele fala em inseto. Em momento algum ele fala a palavra inseto. Porém, ele descreve detalhadamente o corpo de Gregor nessa metamorfose, deixando então a critério do leitor imaginar aí o que poderia ser. Obviamente, todo mundo imagina esse inseto. Esse inseto, muitos leitores consideram ser uma barata, outros consideram ser um besouro. Para mim, particularmente, eu imaginei ele se transformando então numa barata. Para mim, o modo como acontece a transformação e o modo depois como as pessoas lidam com o Gregor de uma forma repugnante me faz lembrar uma barata. Então eu imagino o Gregor nessa transformação como uma barata. O foco do livro na verdade é essa relação, na verdade, que o Gregor tem com a sua família e como essa relação fica após também essa metamorfose. O Gregor era nada menos do que o grande chefe da casa, ele que sustentava o pai, que é um doente aposentado já, a mãe tinha asma e não podia trabalhar, e a irmã, que era a queridinha de todos, era muito querida do Gregor, todo mundo gostava muito dela, né? Ela era queridinha mesmo do Gregor. Aliás, é a única personagem que, se eu não me engano, é falado o nome dela, né? Que é Gretchen. Se eu não me engano, é a única que tem nome além do Gregor, né? Que é a Gretchen. Então, durante o livro, a gente acompanha essa mudança, essa transformação, e acompanhamos a confusão que vira a família do Gregor após a sua metamorfose. Já que agora, ele que antes sustentava todo mundo, ele não pode trabalhar, não pode conviver com outras pessoas, ele é um inseto gigante, né? Ele não se comunica mais com uma pessoa, ele perdeu sua função que ele tinha antes para casa. Após a transformação, a família acaba julgando ele porque ele está tão inútil, mas em momento algum no livro a família se pergunta como isso vai acontecer. Eles estavam preocupados em como eles iam sustentar a casa sem a ajuda do Gregor, e também como eles viveriam numa casa, né? Conviveriam com um inseto, para ele seria repugnante. Então a família de Gregor acaba buscando estratégias para continuar, para poder se sustentar, já que não teriam mais a ajuda e o apoio do Gregor, que estava sustentando todo mundo. A mãe começou a costurar para fora, o pai voltou a trabalhar mesmo doente e aposentado, e a irmã começou a trabalhar numa loja. Como é muito frequente nas obras de Kafka, ele acaba fazendo um jogo de inversão de valores que deixa o leitor sempre com questionamentos e realmente faz a gente refletir bastante sobre sociedade, sobre os valores, né, reais que nós damos para a família e
para as pessoas à nossa volta. Após toda uma reflexão que eu tive desse livro, eu acabei me dando conta e fazendo uma comparação que essa história acaba sendo muito frequente na vida real, no nosso dia a dia, que é em casos onde tem na família algum chefe da família, digamos assim, que tem uma doença terminal, por exemplo, ou de um idoso que acaba tendo Alzheimer e que acaba perdendo memória, ou seja, é uma pessoa que antes tinha a sua grande função dentro da família, dentro da casa, sendo sustentando ou tendo outras funções, agora é uma pessoa que ela precisa de cuidados, né? Uma pessoa, por exemplo, que está numa doença terminal, ou um idoso que está com Alzheimer, que não pode mais ajudar, ou porque não se lembra, não tem mais condições disso, já fez tudo que tinha para fazer durante a vida pela família. Agora, esse momento, e acontece muito isso no nosso dia a dia, que é o momento da família cuidar desse que foi o chefe da família antes, acaba sendo muito difícil. A gente acaba percebendo, né, e do livro traz isso um pouco, que vem aquelas famosas frases que me deixam um pouco indignado, onde as pessoas ficam, coitadinho, né? A morte para essa pessoa seria uma piedade, né? Ele está sofrendo muito, né? Como se fosse só porque está nessa situação, né? Que essa seria a solução, pelo menos para a família, seria essa. Isso acontece muito hoje em dia. A gente conhece várias histórias, né, de pessoas que acabam tendo a família, na verdade precisam da família nesse momento difícil, porque está numa fase onde tem um Alzheimer, uma doença terminal, e acaba, às vezes, sendo julgado pela família por estar nessa situação, né? O livro é muito profundo e seu final é muito poético, é muito chocante, é muito bonito, vale a pena ler esse livro. Eu gostei muito, eu tentei fazer uma resenha aqui sem dar spoiler para vocês, para deixar vocês em aberto e para deixar vocês curiosos, porque vocês precisam ler esse livro. Eu recomendo para todo mundo, eu dei 5 estrelas para esse livro, é um dos meus favoritos. E espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, se você quer ler, deixe seu comentário aí embaixo. Até logo, tchau!